Olá, pessoal. Meu nome é Edson Perim e eu sou o editor do IoT Journal Brasil. A especialidade do IoT Journal é a cobertura de Smart Packaging, ou seja, as embalagens inteligentes e também as suas cadeias de distribuição, as cadeias de suprimentos. Alguns cases que nós temos no Brasil já estão relatados em nosso site em formato de texto e também de vídeos, entrevistas. E os cases vencedores da premiação que nós fizemos este ano serão apresentados aqui na São Paulo Tech Week. E esses cases, muitas vezes, os apresentadores, os palestrantes, fazem referências ao evento do IoT Journal, mas o conteúdo que interessa está sendo entregue para vocês aqui na São Paulo Tech Week, ok? Então, espero que vocês gostem, tirem bom proveito dos aprendizados, e são cases brasileiros, e que também visitem o nosso site, ok? Aguardo vocês. Até lá! Pessoal, boa tarde. É um prazer estar no evento. Meu nome é Carlos Teixeira, sou analista de tecnologia da informação da Vale e está comigo também o Sávio Lage, estagiário de tecnologia da informação da Vale. O nosso propósito é comentar sobre um projeto que chama-se Veja o que eu vejo. É um projeto que eu e o Sávio trabalhamos nesse desenvolvimento e com satisfação vamos apresentar aqui para vocês. Antes de falar sobre o projeto, gostaria de falar sobre a Vale, que é uma mineradora global, uma empresa com ativos estratégicos, líder mundial na produção de minério de ferro, pelotas e níquel. A nossa missão é transformar recursos naturais em prosperidade e desenvolvimento sustentável. A nossa visão é ser a empresa de recursos naturais global número 1 em criação de valor de longo prazo, com excelência, paixão pelas pessoas e pelo planeta. Os nossos valores: a vida em primeiro lugar, valorizar quem faz a nossa empresa, cuidar do nosso planeta, agir de forma correta, crescer e evoluir juntos, fazer acontecer. Eu gostaria também de comentar sobre um programa que eu me orgulho muito de colaborar há alguns anos, que é o programa de estágio da Vale. Ele possibilita ao estudante ter a oportunidade de conhecer e participar dos desafios de uma empresa global, desenvolvendo habilidades importantes para a sua jornada profissional. Por este motivo, eu convidei o colega Sávio Lage, nosso estagiário de tecnologia da informação, formando em engenharia da computação. Ele participou ativamente desse projeto Veja o que eu vejo, e por esse motivo, eu gostaria que o Sávio comentasse um pouco sobre a cooperação dele nesse projeto e também sobre a experiência desse estágio dele aqui na Vale. Sávio, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Sávio Lage. Eu estou completando o meu segundo ano de estágio na empresa e eu avalio todo esse período como positivo. Foram 2 anos de crescimento profissional, de contatos e de muito aprendizado. Não só na minha área, mas sim na empresa como um todo, todos os setores, todos os processos. E, sem dúvida, é uma experiência que eu recomendo a todos que estão iniciando na sua jornada profissional. O porquê que eu escolhi a Vale foi, primeiramente, uma questão de identificação com os valores da empresa e também pela busca de novos desafios, porque estamos tratando de uma empresa a nível global. Eu queria ter essa experiência também. Além também de aprender, busquei muito contribuir com a política de inovação da Vale, principalmente no setor da indústria 4.0, que se relaciona diretamente com a minha área de atuação, a engenharia da computação. E um fator que eu gosto de destacar na empresa é que a Vale me forneceu muitos recursos no decorrer do meu estágio. Durante esse período, eu tive a oportunidade de trabalhar com o desenvolvimento de APIs, desenvolvimento de aplicações móveis e aplicações web,
desenvolvimento de software como um todo. Além disso, trabalhei em projetos envolvendo tecnologias como RFID, realidade aumentada, realidade virtual e dispositivos Bluetooth de baixa energia, os beacons. E como um dos principais resultados desse programa de estágio, busquei unificar todo o meu conhecimento adquirido e contribuir para a elaboração de um produto que possa ser aplicado no dia a dia da empresa. Então, juntamente ao Carlos, desenvolvemos o Vejo o que eu vejo, um aplicativo que reúne algumas das tecnologias que eu trabalhei ao longo desses últimos 2 anos. Então, agora, o que é o Vejo o que eu vejo? É um aplicativo que disponibiliza videoconferências operacionais, instruções dinâmicas e painéis dinâmicos, possibilitando que os usuários em campo assistam a vídeos explicativos de suas tarefas, visualizem dados de indicadores operacionais ou consultem especialistas remotos para o esclarecimento de suas dúvidas em tempo real. A aplicação hoje está disponível para computadores, smartphones, tablets e um dispositivo que é acoplado ao capacete do operador chamado Head Mounted Tablet. Na empresa, já temos aplicação dessa ferramenta a nível nacional e estamos conduzindo experimentações em outros países, como a Malásia e Moçambique, por exemplo. Nossos principais objetivos com essa ferramenta é o de reduzir os deslocamentos em campo, com a adoção das assistências remotas, aumentando assim a segurança tanto dos nossos colaboradores quanto das atividades operacionais. O outro objetivo é de reforçar o aprendizado operacional através da tecnologia de realidade aumentada, que proporciona uma experiência lúdica e inovadora na visualização de instruções de trabalho, realização de treinamentos e de visualizações também de indicadores operacionais. Hoje, de casa ou no escritório, um usuário consegue se comunicar com o operador em campo, independente de sua localidade, o que proporciona mais segurança, mais agilidade na resolução das atividades. As instruções dinâmicas e painéis dinâmicos trazem também mais confiabilidade, mais autonomia aos usuários, pois essas ferramentas permitem que as próprias áreas elaborem seus vídeos e seus documentos, permitindo enfoque em pontos específicos de uma atividade. Com isso, buscamos gerar mais satisfação aos nossos colaboradores, e que visando ao uso das soluções que auxiliam o dia a dia de trabalho de cada um. Sávio, muito obrigado pela sua participação, tanto Eu que nesse agradeço. projeto como também no estágio, tá bom? Eu que agradeço, Carlos. Muito bem, vamos falar agora, vamos detalhar alguns dos recursos que foram comentados pelo Sávio, que fazem parte dessa solução que chamamos de Veja o que eu vejo. Um dos recursos da ferramenta são as assistências remotas. Apesar de ser um tipo de recurso que dispensa comentário devido à popularidade desse tipo de ferramenta, na Vale, nós temos um contexto que, durante esse período de pandemia, prezando pela segurança dos funcionários, muitos profissionais que antes realizavam as suas atividades internas, hoje trabalham em regime de home office. E, nesse contexto, a ferramenta de assistência remota possibilita a estes profissionais continuarem realizando as suas atividades profissionais sem a necessidade de deslocamentos para o campo, como, por exemplo, visitas remotas e alguns tipos de inspeções e suportes a profissionais que estão em campo. Por outro lado, para as equipes que estão em campo, a ferramenta também traz muito benefício, porque ela possibilita a estes profissionais em campo contatarem diretamente esses especialistas remotos. Isso tem um impacto muito grande na produtividade dessas equipes. Estimamos que até 80% do tempo gasto em deslocamentos seja reduzido com a utilização dessa ferramenta de assistência remota.
E uma outra característica muito importante dessa nossa ferramenta de assistência remota é que ela gera diversas evidências que são capturadas durante a assistência, como, por exemplo, o assunto que está sendo tratado, fotos de momentos da atividade, comentários registrados pelos usuários, assim como a coordenada, a localização e distância entre essas pessoas. Com essas evidências, a ferramenta possibilita, por exemplo, para a empresa, identificar quais funcionários precisam ser treinados ou atualizados, né? Mediante, por exemplo, a recorrência com que estes funcionários estão utilizando uma assistência remota sobre o mesmo assunto, sobre a mesma atividade. Enfim, é uma ferramenta que foi concebida, foi construída antes, na verdade, desse período de Covid, vem ganhando muitos adeptos e certamente é uma ferramenta que veio para ficar aqui na empresa. Outro recurso que compõe a solução Veja o que eu vejo são as chamadas instruções dinâmicas. Para entender esse contexto, vamos falar um pouco sobre as instruções de trabalho. Essas instruções de trabalho, conforme ilustram essas imagens, esses vídeos, elas contêm o passo a passo das atividades de manutenção, das atividades operacionais. Geralmente são ilustradas por fotos, são impressas e colocadas nos locais onde as atividades são realizadas, exatamente para que o profissional possa relembrar os passos da atividade, visualizando as fotos e os comentários. Ainda assim, nem sempre uma foto consegue traduzir a complexidade de um determinado passo. E foi por isso que criamos as instruções dinâmicas, que é um recurso baseado na tecnologia de realidade aumentada, mas que possibilita ao próprio usuário construir os vídeos de sua atividade e anexar ao aplicativo. Então, quando esse profissional vai a campo, quando ele aponta a aplicação para os impressos, é basicamente como se os vídeos tomassem o lugar das fotos, tornando a experiência lúdica e fomentando o conhecimento. É como se o funcionário ele pudesse relembrar o treinamento toda vez que partir para uma atividade de campo e praticá-la antes da execução da atividade, para que ela seja feita de forma mais segura, de forma mais padronizada. É uma ferramenta também que tem impacto profundo na produtividade, porque ela possibilita ao funcionário realizar algumas atividades sem levar para o campo alguns tipos de documentos, que na verdade ele transforma em vídeo para auxiliá-lo nas atividades. Enfim, as instruções dinâmicas é mais um recurso que veio para ficar, é extremamente popular aqui na empresa e também é um recurso que foi construído antes desse período de pandemia, mas que hoje, cada vez mais, é uma ferramenta extremamente usada em diversas áreas da Vale, como comentado pelo Sávio, utilizada, experimentada não somente no Brasil, em outras unidades fora do Brasil. Bom, o último recurso que gostaríamos de comentar da ferramenta é o painel dinâmico. O painel dinâmico ele é bem simples de compreender, porque ele é baseado nos painéis de indicadores que são comumente usados nas empresas, né? Geralmente as empresas possuem painéis de indicadores que contêm os indicadores de gestão que eles perseguem na rotina, que eles se baseiam em metas, estão sempre acompanhando, né, para cumprir. Então, nesse contexto, os painéis de indicadores impressos, ele depende que alguém esteja sempre atualizando aquele impresso e levando esse impresso para a área. Nesse contexto de pandemia, exatamente para dar mais segurança para os profissionais e também para tornar mais automático o acesso a esses indicadores, construímos esse recurso painel dinâmico, que ele possibilita que as equipes de campo personalizem os seus painéis, que eles coloquem em seus painéis os indicadores que eles desejam acompanhar. E da mesma forma que acontece com as nossas instruções dinâmicas, quando o profissional aponta para o impresso,
Ao invés de ver simplesmente o impresso, ele consegue obter os indicadores, o resultado em tempo real, conforme registrados em seus sistemas de manutenção. Enfim, o painel dinâmico é mais uma ferramenta que veio para ficar, e esses recursos compõem a solução que chamamos de Veja o que eu vejo. Lembrando mais uma vez que essa solução foi concebida antes do cenário de pandemia. E justamente era um cenário onde a utilização previa um menor número de pessoas e, naturalmente, com todo esse cenário, a ferramenta vem sendo cada vez mais utilizada e a empresa, a Vale, entendeu que precisava investir numa segunda versão, uma versão ainda mais sofisticada, que possibilite um suporte global e que tenha novos mecanismos, como, por exemplo, possibilite a integração com sistemas de manutenção, como, por exemplo, que possibilitem ao funcionário consultar os dados de uma ordem de manutenção, de uma ordem de serviço. Uma ferramenta também que possibilite a realização de conferências com um número maior de pessoas e também seja implementada com novas tecnologias, como, por exemplo, a inteligência artificial. Enfim, falamos da ferramenta Veja o que eu vejo. É uma ferramenta que acreditamos profundamente no potencial que ela tem de segurança, de produtividade, de auxílio para as pessoas, e é por esse motivo que eu gostaria de pedir às pessoas que estão assistindo aqui essa apresentação que deem o seu voto para a solução Veja o que eu vejo. Em meu nome, também do Sávio, agradecemos a oportunidade e estamos agora abertos para as perguntas. Muito obrigado. Olá pessoal, meu nome é Edson Perim e vocês acabaram de assistir a um case exibido no IoP Journal World, o evento do IoP Journal que foi realizado este ano no mês de novembro. Portanto, algumas referências aí sobre o nosso evento vocês podem desconsiderar. Aproveitem o conteúdo apenas. E visitem o nosso site, iopjournal.com. Aguardo vocês. Até lá!